Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora para a gente discutir um pouquinho como foi a semana para os negócios com o boi gordo e o que a gente pode esperar para os próximos dias. Uma semana mais curta, amanhã tem feriado. Será que houve uma movimentação positiva? Como é que os preços se comportaram? Enfim, vamos entender toda essa movimentação conversando agora com o Douglas Coelho. O Douglas que é lá da Radar Investimentos. Bem-vindo, Douglas. Obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Qual é a avaliação que a gente faz desse fim de semana, digamos assim, Douglas? Obrigado, Alexander. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a participação. Bom, Alexander, o destaque dessa semana, foi o alento, o alívio que as escalas de abate tiveram em São Paulo, principalmente nesta última quarta-feira e hoje. Esse movimento já havia sido observado em estados vizinhos anteriormente, como em Minas Gerais e Goiás, desde o início dessa semana, mas também ficou mais nítido em nossos levantamentos aí entre o meados e o final dessa semana. Como é que foi essa evolução? Dá para quantificar, dá para entender como é que ocorreu essa evolução das escalas, Douglas? Sim, se a gente for entrar mais fundo aos detalhes, a partir do final de março, os frigoríficos sentiram uma maior dificuldade em comprar matéria-prima aqui no estado, e o momento mais crítico dessa situação aconteceu entre os dias 10 e o dia 11 de abril, quando a média das escalas aqui apuradas pela Radar Investimentos atingiu cerca de 3 dias úteis. De lá para cá, de lá até meados dessa semana, foram comuns até a redução dos abates e até mesmo a ausência das operações em determinados dias aqui de alguns frigoríficos. E recentemente, com a firmeza da arroba, a gente notou que a maioria dos pecuaristas ficou mais disposto a negociar. Foi mais ao balcão do frigorífico, tentou negociar uma parcela da boiada dele, o que trouxe essa média das escalas de abate para 3,95 dias úteis, nessa última quarta-feira, e 4,25 dias úteis hoje, nessa quinta. Existem, sim, principalmente frigoríficos de menor porte, que estão mais apertados, e conseguem pagar e continuam pagando preços acima da referência, mas a situação hoje é mais confortável quando a gente compara com o final de março e com as 3 primeiras semanas desse mês. Mas uma escala de pouquinho mais de 4 dias aí, para esse período do ano, não é curta, Douglas? A gente viu escalas até mais curtas, como a gente colocou, 3 dias úteis. A gente está em plena safra, Está curta porque o pecuarista ainda consegue manter essa boiada nos pastos. Quando a gente olha os mapas climáticos, a gente vê um mapa de estiagem agrícola favorecendo ainda São Paulo, Goiás, Mato Grosso, nem tanto Mato Grosso do Sul, mas é esse cenário que dá o cenário, dá a possibilidade, dá um embasamento para o pecuarista segurar essa boiada, e negociar com o frigorífico. Muito bem. Agora, qual foi o preço que fez o produtor participar mais, digamos assim, Douglas? Como? A partir de quando? A partir de qual preço o produtor começou a participar mais? Hoje a maioria dos frigoríficos aqui do estado trabalham com um preço de balcão ao redor de 140 à vista para descontar o fundo rural, o que é equivalente a R$ 136,80 por arroba já livre. Mas vale lembrar que esse é o preço de balcão, ou seja, é o primeiro preço que o frigorífico chega para negociar, que ele tenta conversar com o pecuarista. E nesse cenário de escalas ainda relativamente curtas, como você colocou, é comum sim acontecer negócios entre R$ 1,00 e R$ 1,25 acima desse valor. Dá para dizer que os negócios estão acontecendo aí na casa dos 138 livre, é isso? Livre de fundo rural? Isso, entre 137,50 e 138 seria um valor adequado, sim. E mais atrativo aí para o produtor? Sim, perto dos preços que a gente viu logo o olho do furacão ali da operação carne fraca, ou até mesmo a incidência do fundo rural, esse é um preço mais atrativo, sim. Agora, existe um comportamento de continuidade nesse movimento de alta previsto aí, Douglas? Bom, Alexander, em relação às expectativas, os fundamentos que a gente tinha, que deram sustentação para a arroba chegar nesse patamar, que foram as escalas muito curtas, e a carne com osso no atacado em preços
altos, né, em preços firmes, enfraqueceram entre ontem e hoje, como a gente colocou no início, né. Isso pode até sim limitar o espaço para valorizações na próxima semana. Só que, por outro lado, a gente tem que considerar também que ontem à tarde foi veiculada a notícia que o JBS deve reativar 6 unidades, né, que estavam em férias coletivas na próxima semana, e 4 outras unidades a partir do dia 2 de maio, né. O JBS é um player grande e que pode trazer, sim, volatilidade para o mercado físico em curto prazo, né. Em relação aos preços que eles vão ofertar, cabe bem a estratégia de cada frigorífico, do market research que a empresa possui. E o fato de estarmos nos aproximando do início do mês, já na semana que vem, a gente encerra a semana praticamente começando maio, né? Dia 28 é sexta-feira. Isso pode, de alguma forma, dar sustentação para os preços, Douglas? Ou não dá para contar ainda com demanda interna? Olhando para a data, né, propriamente, maio, né, quando historicamente a gente compara as datas de consumo de carne, e o Dia das Mães, né, o final de semana do Dia das Mães, é uma data importante para a indústria frigorífica. Por quê? Porque ela só fica atrás em relação ao consumo das festas de final de ano, né, que seria o Natal e o Ano Novo. É uma data boa, assim, quando a gente olha para o consumo de carne aqui no país. Só que entre ontem e hoje também a gente viu um movimento bem mais forte, né, dos frigoríficos, né, principalmente de grandes indústrias, né, bem alinhadas, trabalhando com preços relativamente mais baixos, né. Na quarta-feira a gente trabalhava com uma carcaça ao redor de R$ 9,84, né, por quilo aqui em São Paulo, e hoje as cotações já vieram para o patamar de R$ 9,69 por quilo, né. A gente vê preços até abaixo dessa referência, o que não descartaria mais alguma pressão para esse segmento nos próximos dias. Muito bem. Você não está muito confiante em retomada desse movimento de alta, então? Mais para queda do que para alta? Para a próxima semana, sim. E quem sabe, para a proximidade ali dos Dias das Mães, né, volta ao redor do dia 14, alguma firmeza ou o varejo tentando repor suas gôndolas traria alguma coisa nesse sentido. Mas em curtíssimo prazo, aí para a próxima semana, segunda, terça, quarta, quinta-feira, o cenário é de atenção, sim, para outros frigoríficos tentando acompanhar essa tendência de queda das grandes indústrias. E a demanda externa, hein, Douglas? Como é que anda? Bom, Alexandre, tomando com base, né, os dados aí até a segunda semana de abril, né, a gente tem uma expectativa do consolidado de 70,2 mil toneladas, né. Esse valor é relativamente baixo quando a gente compara com o desempenho de março, que foi de 98,2 mil toneladas, cerca de 28,5% abaixo, né. Boa parte do mês já foi contabilizado, né, foram 2 semanas, que fica mais difícil de ver um resultado otimista para o mês de abril, né. Mas, enfim, a gente tem que apurar ainda os resultados dessa semana, os resultados da outra semana, para ter uma firmeza, para ter um maior detalhe, né, em relação ao volume que será exportado. Mas otimismo para esse mês, como foi no mês anterior, o março foi um mês relativamente bom, né, seria difícil ver. Reflexos do carne fraca, da operação carne fraca, será, Douglas? Bom, a operação da carne fraca, ela trouxe à tona, né, os países tentarem negociar mais, né, a questão de preço que eles pagam pela carne e o volume que eles embarcam, né. É cedo para a gente comentar ainda se isso é um reflexo da operação carne fraca, mas o volume é relativamente significativo, né, quando a gente compara de um mês para o outro. E os preços não tiveram tanta alteração assim, né. O último preço que a gente tem aqui é $4.141 por tonelada, né, contra março, que é 4.110 por tonelada também. Muito bem. Alguma orientação para o pecuarista nesse momento? Bom, só o pecuarista, né, que suplementa ou que mantém esses animais no pasto, ele consegue ter essa noção se ele pode segurar ou não esse animal no pasto, né. O que a gente tem visto aqui pelo lado do mercado, pelo lado das ferramentas de preço, né, que tem sido cada vez mais frequente a procura por a garantia de um preço mínimo, né, que é uma compra de uma put. E se o pecuarista ele quer tentar se precaver, quer trabalhar mais estruturado, essa pode ser uma boa alternativa assim, para ele enfrentar um cenário adverso ou alguma incerteza daqui para frente. Muito bem. Douglas Coelho, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações direto da Radar Investimentos aí em São Paulo. Volte sempre, meu caro. Eu que agradeço, Alexandre. Até mais. Um abraço. Abraço para você. Bom feriado. Bom.
Muito bem, vamos aos preços. Vamos checar os preços do mercado futuro, mercado físico. Depois eu passo também o indicador Exalc BMF para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Começando então com a BMF. Olha aí, reação por lá abriu R$ 138,00, subindo um pouquinho, 0,04%, mas positivo, portanto, mercado do boi na BMF. Para maio, R$ 136,10, alta também dos mesmos 0,04%, e junho trabalhando estável a R$ 136,20. São os números da Bolsa de Futuros lá em São Paulo. Vamos aos preços também do mercado físico, levantamento feito pela Scott Consultoria, onde mostra aí Barretos, interior de São Paulo, trabalhando a R$ 138,00, Araçatuba, mesma coisa, R$ 138,00, no Triângulo Mineiro, R$ 130,50, queda nos preços, no norte de Minas também caindo para R$ 132,00, no sul de Minas mantendo R$ 127,00, Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 127,00 também sem alteração, no oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,70 o quilo, também não mudou, em Pelotas mantendo os R$ 4,65 lá por quilo também, Cuiabá no Mato Grosso 122 sem alteração, Redenção do Pará 122 sem alteração, no Espírito Santo subiu um pouquinho, R$ 133,00, e no norte do Tocantins também uma altinha aí verificada pela Scott, R$ 124,50. O mercado está meio indefinido, dependendo da região aí a gente tem uma situação diferente. De qualquer forma, aparentemente pelos números levantados aí pela Scott, está prevalecendo a estabilidade nesse encerramento de semana. Muito bem, deixa eu passar para vocês o indicador Exalc BMF, que ontem encerrou a R$ 137,99, perdendo 0,18%, segundo aí o CPEA. O indicador é a média dos negócios que ocorrem no estado de São Paulo. R$ 137,99, queda de 0,18%. Logo mais, depois das 6 da tarde, temos a divulgação do indicador de hoje. E assim que esses números forem publicados lá pelo CPEA, você acompanha também aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Volto na sequência para a gente discutir aí a questão do Fundo Rural, o posicionamento da CNA e a manifestação que está sendo preparada aí pelos produtores rurais lá em Brasília na primeira semana do mês de maio. É na sequência, continue com a gente.